hasta que punto a morfoloxía, a organización deste acto, tendo en conta que iba a ser un acto que tiña ter moita trascendencia pública, estuvo subordinado ao interese da televisión. Pensas que se non chega a ser pola presencia dos medios houbera sido exactamente igual ou non tuvo influencia o feito de que fora un acto retransmitido? Porque ás veces, falamos que moitas veces o feito de que un acontecemento sexa transmitido pola televisión impón determinados condicionantes. Neste caso, pensas que cando se concibiu como se iba a desenvolver, pensaron na televisión ou non? Só pensaram mesmo na televisão, porque eu penso que já quem esteve no Congresso na Argentina, eu falei sobre comunicação política e marketing político, e hoje em dia as cerimónias, as telecerimónias, são a maneira de aproximar os eleitos dos eleitores. E, portanto, o primeiro-ministro português queria que todos os portugueses sentissem, sem ter que se vestir como aqueles senhores, mas que estavam na primeira fila da plateia assistindo ao Tratado de Lisboa. E, por isso, a cerimónia teve que ser pensada desta maneira. Eu, pessoalmente, concordo com o primeiro-ministro. O chefe de cerimonial, o embaixador Manuel Corte Real, não concordou na altura e achava que bastava pôr uma tenda transparente para proteger da chuva ou do sol, mas que não fazia sentido transformar quase numa entrega dos Oscars esta assinatura do Tratado de Lisboa. Claro que há sempre quem critique e diga, mas isto é um espetáculo televisivo? Ou isto é a assinatura do Tratado de Lisboa? Eu acho que conseguiram aquilo que o Carlos Fuente luta muito por conseguir, que é o cerimonial é o espetáculo do poder. Deve ser posto em cena, deve ser encenado, e eu acho que sem precisar, a Eliane também, que se interessa muito por linguagem cénica, sabe que sem palavras toda a gente sabia que aquilo era um ato moderno e ao mesmo tempo toda a tradição de 5 séculos de história de Portugal aberto ao mundo e aberto à Europa e aberto a todos os novos desafios que são colocados, apesar de estarmos, de facto, num canto da Europa. Por favor, eu queria saber qual é o conceito de antiguidade para as pessoas serem colocadas. Que nós aqui chamamos de decano o deputado que está há mais tempo no cargo. Mas no caso de presidente, primeiro-ministro, como é que funciona? Também é a mesma coisa. Quando, por exemplo, se tem que organizar, como neste caso, um encontro de chefe de Estado, tem que ver qual é a data da sua, como se diz aqui, posse, da tomada de posse. E depois ordena pela tomada de posse. Por exemplo, agora o presidente de Chipre, nas reuniões este ano, houve eleições, e aquele presidente que aparece nas fotografias já não foi eleito. E agora há um presidente de Chipre mais recente, já passa para o fim da fila. Os outros todos são mais antigos. Houve esse problema, por exemplo, com os chefes de Estado na Cimeira UE-África, que foi a primeira vez que se conseguiu organizar aquela cimeira em Lisboa, e foi 15 dias antes desta. Nem 15, foi 9 dias antes. E, portanto, a mesma equipe teve que preparar as 2 cerimónias, e aí havia um grande problema, porque os chefes de Estado africanos duram muito tempo. Não têm eleições. E, portanto, todos ficariam na primeira fila, só os chefes de Estado africano. Então ele tentou-se intercalar e conseguiu. Tenho pena, mas noutro congresso, se me derem a oportunidade, posso mostrar a Cimeira UE-África. Intercalou-se chefes de Estado africanos com chefes de Estado da União Europeia, para que não ficassem todos os chefes de Estado africanos na primeira fila, porque eram todos mais antigos. Mas não é só africanos. Por exemplo, em monarquias também, a Rainha de Inglaterra, o Rei da Tailândia, são tão antigos como alguns chefes de Estado, são mais antigos, que os chefes de Estado da África e de outros países onde não há eleições. Muito obrigada. Boa tarde. Nesse caso do tratado, algumas autoridades foram acompanhadas das esposas. Como é que não? Então não, elas não compareceram. Graças a Deus. Ah, tá.
o papel, nós em Portugal, eu fiz uma conferência em Espanha sobre o papel da primeira-dama e dos esposos na atualidade. E eu dizia, em Portugal não há a figura de primeira-dama, não há esta figura legal de primeira-dama, mas depois na lei portuguesa os cônjuges dos chefes de Estado ocupam um lugar quase ou ao lado deles quando é possível, ou então, quando eles estão num palco, os cônjuges passam para a primeira fila, também ordenados pela mesma antiguidade. Tá certo, obrigada. Não há mais perguntas? Professora Isabel, eu gostaria de saber quando se usa lá nas solenidades a ordem alfabética. Usa a ordem alfabética, por exemplo, para bandeiras, e também usa a ordem alfabética, aqui neste caso, para os ministros dos negócios estrangeiros, usa-se a ordem alfabética. Para os presidentes é muito difícil estar a usar a ordem alfabética para os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 países da União Europeia, e então era a ordem alfabética, como se fossem bandeiras. Portanto, pode usar uma ordem ou outra, e às vezes pode até, eu não resisto então a contar-vos, não tem nada a ver com Portugal, mas o cerimonial é sempre flexível, ou deve ser rigoroso no essencial e flexível no que é acessório. Quando foi o enterro do pai do atual imperador do Japão, o funeral, o enterro, foram convidados chefes de Estado e queriam ordená-los pela ordem da antiguidade. Só que o presidente Bush, pai deste presidente Bush atual, era o mais recente de todos e ficava na quarta fila. E o ficar na quarta fila era desprestigiar um pouco os Estados Unidos, que são parceiros do Japão. Então, qual foi a solução que encontraram os japoneses do cerimonial? Não vamos celebrar a morte do imperador, mas a sua vida. E por isso vamos colocar os chefes de Estado pela ordem das visitas que o imperador fez ao exterior. Claro que o Bush passou para a primeira fila. A outra solução seria chamar o Florencio, que de funeral ele entende tudo. Claro. Mais uma pergunta. Eu, por mim, não tenho fome nenhuma. Mas terão que contar que eu respeitei o tempo. Mais alguma? Não. Solicitamos a nossa tão querida e tão importante palestrante que permaneça. Recolhe o microfone. Permaneça aqui no púlpito. E nesse instante, em nome das organizações dos dois congressos, agradecemos essa brilhante contribuição da professora Isabel Amaral. E para entregar o seu certificado por esta palestra, nós vamos convidar a senhora diretora e vice-presidente eleita já do nosso CNCP, Eliane Bilus. Fala de linguagem cênica, e isso aqui foi previsto para Isabel. Nós, quando colocamos a iluminação, resolvemos homenageá-la com o verde e o vermelho da bandeira do Paraná.